Bem, pessoal, então voltamos e voltando, pessoal, dando início ao nosso segundo bloco, vou compartilhar aqui a tela com vocês. E aí a gente vai dando continuidade. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Deixa eu me colocar bem aqui nesse cantinho, porque eu acho que fica melhor a gente colocar aqui também para gravar, para gente ter uma noção do tempo. Vamos lá. Então, a gente parou no nosso primeiro bloco da nossa aula, justamente falando dessas consequências, as consequências dessa superação do absolutismo, do Estado absolutista, em que a gente tem essa derrocada do absolutismo e início do Estado liberal, mais conhecido também como Estado de Direito. Entre todas as consequências que a gente viu no finalzinho do primeiro bloco, o surgimento dos direitos de primeira dimensão, a teoria da tripartição do poder, idealizada por Montesquieu, e o Estado de Direito, no qual essa supremacia do parlamento, essa supremacia da lei, a lei vista como a vontade geral, essa lei sendo utilizada com o verdadeiro controle do poder. Essa lei é o verdadeiro instrumento para que a gente possa controlar esse poder. E aí, a gente viu nas nossas aulas anteriores que uma consequência muito importante, que foi justamente isso que caiu na nossa questão discursiva da prova, foi justamente uma consequência chamada de constitucionalismo moderno, que é justamente esse movimento teórico, social, jurídico e político que surge nessa ebulição de ideias, no finalzinho aí do século XVIII, mais ou menos no meio do século XVIII. E aí o que acontece? Que a gente precisa entender que esse constitucionalismo, pessoal, moderno, ele tem algumas matrizes históricas, tem alguns antecedentes históricos, e tudo isso a gente vai ver ao longo da nossa aula. Então, vou passar aqui os slides para que a gente possa começar com o conceito. O que seria esse constitucionalismo moderno? É importante que vocês sempre se atentem a isso, pessoal. Olha, tudo que a gente está estudando como essa consequência desse Estado de Direito, esse Estado liberal que agora está vigorando, a gente tem aí o surgimento desse constitucionalismo moderno. Por quê? Porque a gente vai ver que Karl Loewenstein, né, como a gente vai ver lá na frente, ele fazendo um estudo, esse pensador fazendo um estudo, ele encontrou fios de constitucionalismo em outras épocas, em outras sociedades. Mas esses conceitos que a gente vai ver agora estão atrelados aqui ao constitucionalismo moderno, que está intimamente ligado ao quê? Ao surgimento das constituições modernas. São aquelas constituições liberais, as constituições burguesas, sobretudo de onde? Da França e dos Estados Unidos. Então, constitucionalismo moderno, na visão de Canottilho, seria o quê? A técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos. Já para Pedro Lenza, um autor mais moderno, ele vem dizer o seguinte, que esse movimento constitucionalismo seria a limitação ao poder autoritário e de prevalência dos direitos fundamentais, afastando-se da visão autoritária do antigo regime. A gente vai ver um outro conceito lá na frente, em que a gente fez uma síntese desses dois conceitos iniciais, mas de antemão aqui nessa página do slide, vocês já podem ver o seguinte. Tanto na visão de Canottilho como de Pedro Lenza, existem duas coisas importantes, que a gente vai ver que são duas características desse funcionalismo, que é justamente o quê? Limitação do poder e o quê? Prevalência dos direitos fundamentais. Então, esse constitucionalismo é justamente esse movimento social, político, que busca limitar esse poder estatal, esse poder do monarca, através de quê? De documentos escritos,
Através de quê? De uma Constituição, através das leis. Então, constitucionalismo seria justamente isso, essa ideia de limitação ao poder estatal através de documentos pré-estabelecidos, que limita tanto o poder estatal como o poder de um indivíduo sobre o outro. E aí a gente vai avançar, e aí eu trouxe para vocês justamente isso. Qual seria esse objetivo desse constitucionalismo? Seria justamente limitar esse poder estatal por meio de uma Constituição. É justamente onde a gente tem, digamos assim, esse surgimento até do direito constitucional como ciência jurídica, como a gente conhece hoje. E aí a gente pode afirmar, através de uma síntese de todos esses conceitos na doutrina acerca de constitucionalismo, a gente pode entender o seguinte: constitucionalismo é um movimento histórico, foi construído ao longo do tempo, né? Cultural, varia de cultura para cultura, de natureza jurídica, política, filosófica e social, com vistas, ou seja, com que objetivo? A limitação do poder, a supremacia da lei e a garantia dos direitos fundamentais, que levou à formação do Estado constitucional. Por quê? A gente tem que entender que nesse momento do constitucionalismo moderno que surge aqui, a gente está vivendo ainda um Estado de direito. É um Estado legislativo em que a lei ela é o centro do sistema jurídico. Tá? Mais na frente, quando a gente for caminhando para o neoconstitucionalismo, a gente vai ver que existe uma mudança de paradigma em que a gente sai desse Estado de direito, em que a lei é o centro do poder, e a gente vai avançando para um Estado democrático de direito, mais conhecido hoje também como Estado constitucional, em que essa lei, no Estado de direito, é o centro do sistema, agora aqui no Estado constitucional, vai ser o centro do sistema jurídico o quê? A Constituição. Então, lembra, o constitucionalismo moderno, ele surge ainda nessa ebulição de ideias do Estado de Direito, que significa justamente a lei como principal instrumento a limitar o poder estatal. Então, vamos ler mais uma vez de uma forma direta. Constitucionalismo é um movimento histórico-cultural de natureza jurídica, política, filosófica e social, com vistas à limitação do poder, à supremacia da lei, aí onde a gente tem Estado de Direito, e à garantia dos direitos fundamentais, que levou à formação do Estado constitucional. Com isso a gente avança, e aí eu já trouxe para vocês no início da aula justamente isso. Quais seriam essas características do constitucionalismo? O que é que eu encontro no constitucionalismo? Limitação do poder e prevalência dos direitos fundamentais. Em todo conceito que vocês forem encontrar na doutrina, vocês sempre vão ver essas duas bases teóricas, essas duas bases que sustentam o conceito e esse movimento, o conceito e o conceito desse movimento constitucionalismo, tá? Limitação do poder estatal, lembrar sempre, por que essa limitação do poder estatal? Porque eu tinha um Estado que era totalmente intervencionista, que interferia de forma totalmente autoritária na vida individual do indivíduo. Por isso que é importante, surge essa necessidade de limitar o poder. Por isso que a gente tem essa base de sustento, né? Essa primeira, digamos assim, base de sustentação, essa primeira coluna, que é justamente a limitação do poder. E qual é a outra vertente? A prevalência dos direitos fundamentais. Por quê? É muito simples. Para que é que eu quero limitar esse poder estatal? Por quê? Porque o indivíduo, ele precisa ter a sua liberdade garantida nesses documentos escritos, como as constituições que a gente viu. Então, o indivíduo ele precisa ter a sua liberdade garantida através desses documentos para que ele possa se desenvolver de forma efetiva como cidadão.
Por isso que eu preciso da limitação do poder do Estado, o Estado que não intervém na minha vida privada, e ao mesmo tempo eu preciso ter documentos que me assegurem a prevalência dos meus direitos fundamentais. Que aqui a gente ainda, de forma técnica, o melhor nome seria direitos naturais. Tá certo? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, todos esses direitos iniciais. Direito de liberdade religiosa, como a gente já viu. E aí, pessoal, essas duas características, limitação do poder, prevalência dos direitos fundamentais. Onde é que eu vou ter? Qual esses documentos que vão surgir? É justamente onde surge essa ideia de constitucionalismo, porque tudo isso vai estar assegurado nas leis, mas também agora numa Constituição. E aí é muito importante a gente lembrar o seguinte, que essa estrutura do Estado, porque a gente já viu o quê? O que é o direito constitucional? É justamente o direito que vai estudar a Constituição de um determinado país. E essa Constituição ela vai definir o quê? São justamente aquelas normas de estrutura do Estado e os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, dos cidadãos que ali vivem naquele Estado. Então, a gente tem que entender o seguinte, essas duas características do constitucionalismo, elas vão ser viáveis justamente porque aqui a gente tem agora um documento que assegura essa limitação do poder e assegura essa prevalência dos direitos fundamentais. E, sobretudo, é uma Constituição escrita e legítima. Escrita porque é ideal que essa limitação do poder seja em constituições formais, tá? Escritas que não sejam coisas que fiquem voando, ideias que fiquem voando, igual sempre foi no Estado absolutista. Por isso que a gente agora precisa sedimentar, formalizar um documento. Por isso que, na maioria das vezes, essas constituições serão escritas. A gente vai ver que, com exceção da Inglaterra, por exemplo, que tem uma constituição consuetudinária, as outras constituições que surgem nessa época, elas foram escritas. E também essa Constituição, para ela ter essa ideia de constitucionalismo, né, de movimento de barrar o poder político do Estado, é justamente o quê? Que seja uma Constituição legítima. O que é uma Constituição legítima? É justamente uma Constituição que está enraizada nos ideais populares. É uma Constituição que não foi imposta ao povo. É uma Constituição que respeita, sobretudo, o quê? A soberania popular. Por isso que essa lei, nesse Estado de Direito, ela é vista, segundo Rousseau, como a lei sendo a expressão máxima da vontade geral. Por isso que essa lei, nesse constitucionalismo moderno, ela é superior. Existe essa supremacia da lei, essa supremacia do parlamento. Tá certo? E aí a gente avança, nós já vimos o contexto histórico, já vimos o conceito, já vimos as características, e agora a gente vai ver a questão da evolução histórica, tá? Só que eu trouxe um gráfico para vocês, só para ver como é que a gente vai estudar daqui para frente. A gente vai estudar esses fios de constitucionalismo já na Idade Antiga, ali no constitucionalismo grego, no constitucionalismo dos hebreus, sobretudo, alguns ideais romanos também, a gente não vai se adentrar aqui, eu realmente trouxe só alguns exemplos para vocês. Temos também fios de constitucionalismo lá na Idade Média, temos fios de constitucionalismo na Idade Moderna, que foi de fato onde surge esse constitucionalismo, que foi tudo isso que a gente tem visto até agora de constitucionalismo, como eu falei para vocês, atrelem sempre a ideia de constitucionalismo moderno, tá? As revoluções francesas, a Revolução dos Estados Unidos, a Revolução Gloriosa lá na Inglaterra, e aí a gente vai avançando nos próximos blocos, quando a gente for na próxima semana, a gente vai estudar também a questão na Idade Contemporânea, que é como a gente conhece hoje, que esse movimento do constitucionalismo ele foi avançando e ele foi ganhando um novo viés, um novo estudo, uma nova visão de se enxergar essa limitação do poder estatal. É o que a gente denomina hoje de neoconstitucionalismo, ou novo constitucionalismo. Tá? E agora a gente vai estudar cada um
de forma separada. Então, pessoal, vamos primeiro entender uma coisa. Como eu já falei, estou sempre repetindo, porque eu preciso que vocês fixem, tá? Tudo que a gente viu, esses conceitos lá de Canutilho, esse conceito que eu apresentei para vocês de forma resumida, é de constitucionalismo moderno, o que a gente conhece hoje como funcionalismo, digamos assim. Só que aí o que é que acontece? Existe um pensador, um teórico alemão, chamado Karl Lowenstein, e ele foi procurar, ele foi fazer um estudo a respeito desse tema, constitucionalismo, e fazendo um estudo, como a gente atrela o constitucionalismo à limitação do poder, não é isso? Karl Lowenstein, ele encontra fios de constitucionalismo, sementes de constitucionalismo, ou seja, fios, sementes dessa limitação do poder estatal, já na idade clássica, na antiguidade clássica, né? Na idade antiga. E aí ele faz um estudo, ele traz para a gente o seguinte, que já no pessoal hebreu, ali, né, a gente tinha ali um estado teocrático. Quem lembra de história sabe que os hebreus, né, eram pessoas, eram judeus, enfim, e ali eles vigoravam o quê? O estado teocrático, a lei de Deus, a Torá, o Pentateuco, enfim. O Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, né? Os 5 primeiros livros da Torá, que formam o Pentateuco. E aí, pessoal, Karl Lowenstein, ele encontrou fios de constitucionalismo já nesse povo hebreu, que ele dizia o seguinte, que no povo hebreu era possível você encontrar limitações a esse poder político já nessa manifestação dos profetas. Por quê? Os profetas, eles tinham legitimidade para contestar os atos do governante que extrapolassem os limites bíblicos. Por quê? Naquela época do Estado hebreu, se a gente pode assim denominar, esse Estado teocrático, pessoal, por quê? Porque a base do Estado é Deus, né? É o poder político que advém de Deus. E aí, o que é que acontece? Karl Lowenstein diz o seguinte, que nós, ao analisarmos esse Estado hebreu, a gente já pode encontrar limitações ao poder político do Estado. Quando? Quando os profetas, né? Os profetas, a exemplo do profeta João Batista, ele tinha essa liberdade, essa legitimidade de contestar os poderes políticos que extrapolassem os limites bíblicos. Ou seja, a lei, que naquela época, como eu falei para vocês, seria justamente a Bíblia, essa Torá, né? Naquela época, Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, qualquer poder do rei, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de João Batista, do rei Herodes, João Batista, o que aconteceu? Ele chegou até a perder a sua cabeça. Quem sabe de Bíblia vai lembrar da historinha. Herodes casou com a viúva do seu irmão, e aí João Batista expôs que isso era errado, que isso ia contra os limites bíblicos, que isso não estava de acordo com a lei de Deus, né? E aí, ao questionar, claro, ele tem sua cabeça decapitada. Só que aí, Karl Lowenstein, ele encontra justamente já nesse pessoal hebreu, nessa manifestação dos profetas em poderem bater de frente com o rei, tinha essa capacidade de militar, ele já diz que aí já teria uns fiozinhos de constitucionalismo. Seriam, como se a gente pudesse dizer assim, as sementes desse constitucionalismo moderno que a gente vai encontrar lá no século XVIII com as revoluções liberais. E aí, Karl Lowenstein, ele também continua no seu estudo, pessoal, e aí ele diz o seguinte, que nas cidades-estados, né, gregas, a gente também pode encontrar essas sementes do constitucionalismo, dessas limitações ao poder estatal, ao poder político. Aí Karl Lowenstein, como eu coloquei para vocês, ele identifica nas cidades-estados gregas um exemplo de democracia constitucional, devido à ampla participação dos cidadãos na política. A gente precisa fazer uma observação. Aquela época, a gente está falando, quando a gente fala aqui na Grécia, nesse constitucionalismo grego, a gente está falando de quê, pessoal? De Atenas.
A gente precisa se situar. As duas cidades-estados mais importantes, vocês lembram, era Atenas e Esparta. Esparta ela se preocupou mais com essa questão militar, né? De preparar o pessoal para a guerra, o vigor físico. E Atenas ela se preocupou mais com a questão da ideologia, das ideias, da filosofia, do pensar racional. E aí, em Atenas, a gente encontra esses fios de, digamos assim, de democracia constitucional, por quê? A gente tinha esse poder político dividido, a gente tinha ampla participação popular. Os cidadãos, ele tinham voz política. Só que a gente precisa ter um senso crítico. Por quê? Quando a gente fala que esse povo ateniense, esses cidadãos atenienses, eles tinham participação na política, a gente precisa entender que não eram todos as pessoas. Por quê? Porque a cidadania ateniense ela não era para todos. Ela era, salvo engano, para homens que fossem livres, ou seja, que não fossem escravos, nem filhos de escravos. Você precisava, além de ser homem, você precisava ser livre e filho de um homem livre. E aí você teria que ter o que também, salvo engano, acima de 20 anos. Era basicamente isso. Mas o importante é lembrar sempre o quê? A cidadania ateniense ela não era para todos. Quando eu falo aqui que Karl Lowenstein ele encontra fios de constitucionalismo, de limitação do poder, já na Grécia Antiga, em Atenas principalmente, é justamente em quê? Em você entender que existia uma participação política grande, ainda que não fosse de toda a população. Mas a gente já tinha uma noção de poder político dividido ali. Participação do povo, ainda que fosse um conceito de povo restrito. E é o que a gente encontra. Karl Lowenstein ele encontra no funcionalismo grego as chamadas grafes, que eram justamente essas ações públicas que o indivíduo poderia colocar para contestar essas ações do governante. E aí existiam essas ações públicas, dentre essas ações públicas, existia uma muito conhecida que era a grafe paranomon. E o que quer dizer essa grafe paranomon? Os indivíduos eles podiam entrar com essa ação pública e essa grafe ela é especial porque ela vai questionar a legalidade dos atos normativos. Sim, professora, eu entendi. Aí eu já encontro fios de constitucionalismo porque eu encontro uma participação popular, eu encontro esse poder dividido, que não é tão concentrado nas mãos de um só, ok. Mas e por que essa grafe paranomon ela é tão importante? Ela questiona a legalidade dos atos normativos. Sim, mas para a prática. Na realidade hoje, simples. Pessoal, essa grafe paranomon ela é conhecida pela doutrina como um antecedente histórico mais remoto do controle de constitucionalidade. Quem estiver anotando, eu preciso que vocês anotem essa informação. Por quê? Eu já falei para vocês que quando a Constituição, na hierarquia das normas, na pirâmide de Kelsen, a Constituição ela ocupa o centro não, o topo do ordenamento jurídico. Acima da pirâmide de Kelsen, só teria o que? Aquela norma hipotética fundamental. Lembra, né? Que a norma hipotética fundamental que estaria acima da Constituição, na visão de Hans Kelsen, é justamente o único mandamento dessa norma hipotética fundamental seria obedeça à Constituição. Então, a gente teria aí essa Constituição ocupando o topo do ordenamento jurídico e as demais leis que estão abaixo dessa Constituição devem procurar seu fundamento de validade e legitimidade na Constituição. De modo que as leis que estão abaixo da Constituição, que não forem de acordo com essa Constituição, ou seja, essas normas infraconstitucionais abaixo da Constituição, elas vão padecer de um controle, de um processo chamado seguinte, controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade nada mais é, concluindo que você analisar essas leis que estão abaixo da Constituição, analisar se elas estão de acordo com a Constituição. E aí, esse antecedente mais remoto desse processo, desse controle de constitucionalidade, a gente encontra na grafe paranomon, lá na Grécia Antiga, tá certo? E aí a gente avança mais um pouquinho. Já vimos
o constitucionalismo na antiguidade, não é isso? Com o povo hebreu, vimos no Estado grego, sobretudo em Atenas, e a gente avança no constitucionalismo durante a Idade Média. Pessoal, durante a Idade Média, uma das coisas que ficou, entre as coisas que ficaram mais notórias, mais importantes que a gente possa estudar, a gente vai encontrar nas cartas de franquia e na Magna Carta Libertatum, de 1215. Vamos lá começar primeiro pelas cartas de franquia. Essas cartas de franquia, elas eram documentos que vigoraram durante a Idade Média. Esses documentos, eles davam liberdade a algumas cidades da Idade Média, digamos como se fossem alguns feudos, porque aí a gente não teria esse conceito ainda de cidade totalmente como a gente conhece hoje. Então, cartas de franquia seriam documentos concedidos tanto pelos senhores feudais como pelos reis a determinadas localidades, que aí, essas cartas de franquia, qual era o impacto nessas localidades? Dariam liberdade aos habitantes dessas localidades, liberdade no sentido de não, esses habitantes, sobretudo a burguesia, eles não precisariam mais o quê? Pagar impostos, estariam livres de taxas. Por isso que essas cidades que recebiam, essas cidades, entenda, essas localidades que recebiam essas cartas de franquia, elas eram conhecidas como cidades livres. Livres de quê? Livres dos impostos e das taxas. Tá? Então, basicamente, essas cartas de franquia, elas eram acordos entre a burguesia, entre esses senhores burgueses, que já começa a surgir aí no finalzinho da Idade Média, com os reis e os senhores feudais. Mas o mais importante mesmo que a gente precisa saber é a Magna Carta Libertatum de 1215. A Magna Carta Libertatum de 1215, ela foi assinada na Inglaterra pelo príncipe, pelo rei, melhor dizendo, João I, conhecido João Sem Terra. Conhecido assim porque na história ele não herdou nenhuma propriedade, nenhuma herança do seu pai. Por isso que ele é conhecido o Rei João Sem Terra. Mas vocês também vão saber, quem assistiu às lendas de Robin Hood, que tem lá o Príncipe John, né? É justamente esse rei da Magna Carta, do João Sem Terra, João I da Inglaterra. O que é que acontece? O Príncipe John, ele foi pressionado pelos barões ingleses, com a ajuda do rei da França. Esses barões ingleses pressionaram o rei João, que tinha aumento de taxas de impostos. A gente vai já ver um vídeo que eu trouxe aqui para vocês. E aí, o rei João, pressionado por esses barões ingleses, ele se sente obrigado a assinar essa Magna Carta, que era justamente uma carta em que tinha limitações ao seu poder enquanto rei. Tá? Era justamente essa pressão dos barões para que o príncipe John limitasse o seu poder do Estado e assegurasse alguns direitos àqueles barões ingleses daquela época, tá certo? E aí o que é que a gente precisa entender? A Magna Carta, ela é muito importante. Por quê? Porque ela foi o percussor, assim, foi a carta como a gente que mais se aproxima ao conceito de Constituição, como a gente tem hoje, um documento escrito, como a gente vê. E aí ela foi um documento que engloba um rol de direitos, e principalmente direitos que a gente conhece hoje, como o devido processo legal, como acesso à justiça. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. O que é que vocês precisam saber? Existe fios de constitucionalismo na Idade Média? Existe, tá? Existe nas cartas de franquia e existe principalmente com a Magna Carta de 1215. Essa Magna Carta de 1215 vai acompanhar vocês para o resto da vida de vocês. Vocês vão estudar isso muito ainda. Justamente por isso. Por quê? Foi através dessa Magna Carta que existem inúmeras sementes de direitos fundamentais como a gente conhece hoje, como o devido processo legal, o acesso à justiça, a liberdade de ir e vir, ou seja, de locomoção. Tá? Mas lembrar, o príncipe John, ele foi pressionado pelos barões ingleses, mas ele, na prática,
ele não cumpriu com aquilo que ele assinou. Ele assinou a carta, bem verdade, para acalmar os ânimos, só que ele, de fato, ele não colocou em prática. Por quê? Porque ele não cumpriu. Sobretudo depois que o Papa da época, que eu não me recordo agora o nome, ele tornou esse documento inválido. Aí o príncipe John assinou, mas não foi efetivado na prática. Mas existe sim uma importância histórica. E aí eu trouxe para vocês. Olha o que diz o artigo 39 da Magna Carta. Nenhum homem livre será capturado ou aprisionado, ou desapropriado dos seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de modo algum lesado. Nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto pelo julgamento legítimo dos seus pares ou pela lei do país. Pessoal, é importante a gente lembrar o seguinte: esse direito do devido processo legal, esse nome, como a gente está dizendo, devido processo legal, ele surgiu mais recente, esse nome é atual, tá? Na Magna Carta, o que existia aí era a lei da terra, tá? E você ser julgado pelos seus pares, pela lei da terra. Ou seja, os barões, eles já queriam que o príncipe John respeitasse um julgamento justo para aquelas pessoas que fossem submetidas a julgamento. E aí, por isso que a gente diz que aí já é, digamos assim, a semente do devido processo legal, como a gente conhece hoje. Você ser julgado por parâmetros legais, sem arbítrios estatais. A gente vai ter também na Magna Carta já fiozinhos do acesso à justiça, né? Lá no artigo 40 diz o seguinte: a ninguém vedaremos, a ninguém negaremos ou retardaremos direitos ou justiça. Ou seja, todos teriam acesso a essa justiça. Temos também a liberdade de ir e vir, que aí depois vocês leem em casa, pode pausar o vídeo, tá? E aí eu vou passar um vídeo aqui para vocês, ver se eu consigo passar e lembrar. O vídeo ele é em inglês, pessoal, porque eu não consegui a tradução dele para o português. Mas aí vocês vão acompanhando, assistir de novo, se precisar, tá bom? Ele é legendado. Vamos ver se passa. This may look like a plain, unassuming piece of parchment, but it's actually one of the most famous documents in the world. Magna Carta, meaning the Great Charter, has inspired people across the centuries, from Thomas Jefferson to Mahatma Gandhi. But why was the Charter originally created, and what does it actually say? Let us take you back to medieval England. It's the year 1215, and the ruler is King John. Many people believe that King John was one of the worst kings in history. He imprisoned his former wife, he starved his opponents to death, he allegedly murdered his own nephew, and pulled the beards of the Irish chiefs. King John had imposed heavy taxes on his barons in order to pay for his expensive foreign wars. If they refused to pay, he punished them severely or seized their property. That King John obey the law. When he refused, they captured London, and John was forced to negotiate. The two sides met at Runnymede in June 1215. The result of the negotiations was written down by the king's clerks into the document we know as Magna Carta. Although most of the Charter's clauses dealt with medieval rights and customs, Magna Carta has become a powerful symbol of liberty around the world. The most famous clause, which is still part of the law today, for the first time gave all free men the right to justice and a fair trial. No man shall be arrested or imprisoned except by the judgment of their equals and by the law of the land. No one will be sound. However, this clause was not as liberal as it sounds. The Charter only applied to free men. The vast majority of people in 1215 were unfree peasants who were ruled over by their landowners. And
although Magna Carta was intended to create peace between King John and his rebellious barons, England was plunged into civil war after the Pope declared the charter invalid. When King John died of dysentery in 1216, 9-year-old Henry III took to the throne. To keep the peace, Magna Carta was reissued several times during the 13th century until it was finally made part of English law. Magna Carta has lived on for 800 years and is echoed in the United States Declaration of Independence and the Universal Declaration of Human Rights. Perhaps Magna Carta's most important legacy is that everyone, including our leaders, must obey the law. What started out as a document of specific complaints from a group of barons has turned into an international symbol of liberty, without which we might not have the rights we value so much today. Pronto, pessoal, vocês viram aí o vídeo, né? Falando sobre a importância da Magna Carta. Vamos voltar aqui para onde que a gente ficou. Depois vocês dão uma lida novamente nesses artigos, assistem de novo o videozinho, tá? E aí a gente chega no constitucionalismo durante a Idade Moderna, que é justamente aquilo que a gente conversou no início desse vídeo. O constitucionalismo moderno, né, ele é caracterizado pelo domínio de quê? Das constituições escritas como instrumentos para conter qualquer arbítrio decorrente do poder. Tudo que a gente já viu. Os marcos formais são justamente a Constituição norte-americana de 1787, a Constituição francesa de 1791, que foi editada, incorporada ao sistema francês 2 anos depois da Revolução Francesa. E também nós temos aqui a menos conhecida, mas não menos importante, que é a Constituição da Córcega, de 1755. A Constituição Paulina República da Córcega. Pessoal, vamos entender um pouquinho aqui. Eu vou até passar o mapinha que eu trouxe para vocês. Olha, vocês conseguem ver aí onde é que fica a Córcega no mapa? Ela fica aí, ó, entre a Itália, deixa eu ver, cadê? A Itália e a França, né? Ó, França, Itália. Então, a Córcega, em 1755, ela declarou sua independência da Itália, tá? E aí, declarando sua independência, ela tornou-se um país soberano, um país independente. Com isso, ela criou a sua própria Constituição, tá? E essa Constituição da Córcega, de 1755, ela foi muito importante. Por quê? Porque foi a primeira Constituição escrita a prever a separação dos poderes. Isso também tem uma razão de ser. Por quê? Nada mais, nada menos, ela foi quem ajudou, né, a escrever essa Constituição da Córcega foi Rousseau. E aí, ele realmente, nesses ideais iluministas, conseguiram incorporar já essa teoria da tripartição de poderes de Montesquieu. Então, lembra, a Córcega, em 1755, ela pertencia à Itália, a uma ilha da Itália, tá? Mas em 1755 declara a sua independência da Itália, tornando-se um país independente, soberano. A República Paulina, ou Paulina República da Córcega, e aí ela tem a sua Constituição, que é importante porque foi o primeiro documento escrito a prever essa separação dos poderes. Ah, professora, mas é porque ela é tão pouco conhecida? Eu nunca ouvi falar nessa Constituição. Porque essa Constituição da Córcega, esse estado, esse país, Córcega, ele só durou 14 anos. Depois ele foi invadido pela França, como vocês podem ver aí pertinho. E hoje ela é uma ilha pertencente ao estado francês. Tá certo? Então, marcos fundamentais, revisando, são as constituições escritas. A gente tem esses 3 modelos que eu preciso que vocês lembrem, atrelado sempre às suas datas, porque isso é importante. Um bom estudante de direito, ele lembra de tudo, inclusive de coisas técnicas. E aí, técnicas como datas. Quais são os valores principais desse constitucionalismo
durante a Idade Moderna, esse funcionalismo moderno. E aí vocês vão lembrar sempre daqueles ideais burgueses, tá? Tudo que a gente já estudou. O individualismo, a liberdade individual, a valorização da propriedade privada, justamente essa proteção do indivíduo contra o Estado, o absenteísmo estatal, que é justamente você ter a ideia de afastar o Estado da vida privada do indivíduo, é a não interferência estatal, em outras palavras. Então, esses são os valores do constitucionalismo moderno. Tudo que já está bem batido, pessoal. Eu gosto sempre de falar, refalar e refalar, porque aí a gente vai sempre aprendendo e mastigando, porque uma hora entra, acaba entrando, nem que seja por osmose, a gente aprende. E aí a gente precisa dizer uma coisa a vocês. A gente precisa pensar. Certo, a gente está analisando aí os outros países, né? Mas aqui no Brasil, quais foram as constituições que foram impactadas com esses ideais do constitucionalismo moderno? Eu não notei no slide, eu preciso que vocês notem aí no caderno de vocês. Vocês pegarem o slide, passa para o slide, tá? E aí vocês vão notar. As constituições brasileiras que foram influenciadas por esses ideais modernos foi justamente a Constituição de 1824 e a Constituição de 1891. Vamos revisar. Constituição de 1824 foi a primeira Constituição brasileira. A Constituição de 1891 foi a segunda Constituição brasileira, mas foi a primeira Constituição republicana. Tá bom? Isso a gente já tinha visto também. Então, vamos lá para uma atençãozinha. Lembrar, no século XVIII, que é onde a gente está, esse Estado moderno, imperava ainda o paradigma legalista e o método positivista de aplicação do direito. A Constituição, ela era política. Pessoal, a parte mais importante realmente ficou para o final. O que a gente precisa lembrar? Tudo aqui eu já falei para vocês da questão da supremacia do parlamento, a superioridade da lei. Eu já expliquei por que essa lei ela ganhou um viés tão importante, né? Qual era a classe social que estava participando na produção dessas leis. E aí eu já disse a vocês que uma ideia que tinha naquela época era que a lei ela correspondia à vontade geral, representava a soberania popular. E aí a gente precisa saber do seguinte, essa Constituição que surgiu, principalmente na França, ela era uma Constituição política e não jurídica. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que essa Constituição ela era mais uma carta de intenções políticas do que um documento jurídico vinculante. O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que uma vez o parlamento existindo, esse parlamento ele criou e elaborou uma lei, a lei ela foi feita para ser cumprida. Então, como a gente vai ver, quando a gente vê a matriz constitucionalista da França, para os franceses não importava tanto o conteúdo dessa lei. Vai importar o seguinte, se a lei ela foi feita, ela precisa ser cumprida. Por isso que a gente diz que vigorava nessa época o paradigma legalista. É a lei como centro do sistema normativo, essa lei como verdadeiro instrumento de controle do poder. Modelo positivista, método positivista. É direito aquilo que está na lei. E a lei foi feita para ser cumprida, tá bom? E aí lembrar sempre que dessa supremacia do parlamento, a questão da Constituição que ela era apenas política, e um exemplo muito simples é o seguinte, pessoal, se existisse um conflito de normas, alguma coisa, o juiz ele não poderia resolver esse conflito com base na Constituição. Por quê? Porque a Constituição não era vista na França como um documento jurídico. Então, esse conflito entre normas, se por acaso existisse, qualquer conflito na sociedade que fosse submetida aos juízes, o juiz ele resolveu com base na lei. O que é isso? Ele não poderia deixar de aplicar essa lei para aplicar a Constituição. Por isso que essa Constituição era mais um documento político, uma carta de intenções.
digamos assim. Limitava o poder estatal? Limitava. Assegurava direitos? Assegurava. Mas ainda não é o centro do sistema normativo. Lembra, século XVIII, sobretudo nos estados europeus, não era a Constituição o centro do sistema normativo. Isso vai mudar apenas a partir do neoconstitucionalismo, certo? Eu trouxe aqui umas questões, pelo passar da hora, eu não vou responder aqui, tá? Como a aula era para ser ao vivo, a gente ia responder juntos. Mas aí vocês respondem em casa, eu vou até passar como atividade, que aí vocês me mandam um gabarito depois. Eu explico como é que a gente faz. Trouxe algumas questões, como vocês sempre sabem, que a gente sempre pratica, né, como tem aí, juntos em sala. E aí, pessoal, a gente chega numa coisa bem importante. Eu vou esticar o vídeo, porque eu vou terminar logo todo o conteúdo de constitucionalismo, para que na próxima semana a gente já continue do neoconstitucionalismo. E aí vocês podem estudar de forma pausada, para não ficar cansativo, tá? Vai pausando aí a cada 15 minutos. O importante é que vocês vejam o vídeo todo. Então, pessoal, a gente chega no nosso quinto ponto, que é justamente as matrizes históricas do constitucionalismo moderno. Eu trouxe para vocês, como matriz histórica inicial, o Estado inglês, na Inglaterra. Tá? É importante a gente saber o seguinte, pessoal. De todos os países da Europa, nem todos os países da Europa eles surgiram juntos. Nem todos esses países eles foram ganhando esse viés estatal, esse conceito de Estado, de país, ao mesmo tempo. E aí, alguns doutrinadores dizem que a Inglaterra ela já vem surgindo muito antes do que o Estado francês, do que o Estado norte-americano, aqui na América, tá? Então, assim, eu encontrei até numa doutrina, que eu não fui averiguar para ver se realmente é verídica, mas eu acredito que seja, Portugal, como o primeiro país a ser surgido com esse conceito, acredito que até por causa da questão das expansões marítimas, que começaram muito cedo, e aí a Inglaterra ficaria em segundo lugar, como estado que se solidificou na Europa. Tá? Vocês podem pesquisar e constatar essa informação e me dar um feedback, tá bom? Se foi isso mesmo. E aí, pessoal, a Inglaterra tem muitos documentos jurídicos que já vem demonstrando esse constitucionalismo, essa limitação do poder estatal, essa garantia de direitos fundamentais. Como eu já falei, vocês têm aí a Magna Carta, o Habeas Corpus Act, tá? São todos esses documentos que vocês vão estudar, sobretudo quando vocês estiverem pagando a disciplina de direitos humanos. Coloquei o nome só para vocês se familiarizarem. Não vou nem arriscar em falar, porque eu não sei inglês. Americano dirá o inglês da Inglaterra, que nem digo o povo. Pessoal, então vamos continuar. Qual a característica marcante desse constitucionalismo inglês? Para o constitucionalismo inglês, o mais importante era a efetiva aplicação do direito pelos juízes e não o conteúdo da lei. Tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Supremacia do parlamento. Tá? Quando eu falo supremacia do parlamento, lembrar sempre, supremacia do parlamento sobre o juiz, sobre o poder judicial. Por quê? Porque o juiz jamais poderia deixar de aplicar essa lei criada pelo parlamento com base na Constituição. Porque para o constitucionalismo inglês, assim como no francês, se a lei foi criada pelo parlamento e essa lei corresponde com a vontade geral da população, essa lei ela precisa ser cumprida, ela precisa ser efetivada na prática. Por isso que os juízes não poderiam deixar de aplicar. Existe uma expressão muito importante que diz assim, o juiz ele não, nada mais era do que a boca da lei. Ele não podia ter margem de atuação. Estava a lei dizendo que era para ser feito, ele tinha que aplicar exatamente como a lei dizia, tá certo? Então lembra, a característica marcante do constitucionalismo inglês é isso, supremacia do parlamento, a supremacia legal, tá bom? O juiz como apenas a boca da lei. Apenas declara o que a lei quer dizer. Não pode ir além ou aquém da lei. Não pode ir contra a lei. A Constituição inglesa, pessoal, lembrar que é uma Constituição histórica,
sofreu sim inúmeras mudanças ao longo do tempo, foi construída ao longo do tempo, foi sofrendo mudanças, mas ela é uma Constituição que, na sua estrutura de ideias, ela não sofreu grandes modificações. Por quê? A gente precisa lembrar que a gente está falando da Constituição inglesa, ela não é uma Constituição escrita, diferente da França e dos Estados Unidos. A Constituição inglesa, ainda hoje, ela é uma Constituição baseada em costumes. Não que não tenha inúmeros leis constitucionais vigorando no Estado inglês, de forma escrita. Existem, sim, leis constitucionais, outras leis no Estado inglês que são escritas, mas a Constituição, ela é uma construção histórica de pensamento e ideias baseada no costume. Por isso que lembra, a Constituição inglesa ela é histórica e ela é não escrita. Aí a gente chega na matriz histórica do constitucionalismo moderno. De quê? Dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar sempre, gosto sempre de fazer uma revisão com vocês. A gente está lá em 1776, as 13 colônias americanas declarando sua independência da Inglaterra, né? Em 1776, eles se unem e formam uma confederação americana, ou seja, ainda são países soberanos que se unem para tentar barrar essas investiduras do Estado inglês de querer incorporá-los, de querer subjugá-los. Só que aí o que é que acontece? Eles se juntam em confederação, lembra? Ainda não é federação, em 1776. Se juntam em confederação, são países ainda independentes, mas se juntam para tentar barrar essas investidas de subjugação da Inglaterra. Aí apenas em 1787, eles entendem que é melhor eles abrirem mão dessa soberania estatal para formarem um Estado federado. Que aí eu já disse a vocês que forma federativa de Estado é justamente aquela forma em que o Estado se organiza com descentralização política. Então, os Estados Unidos, em 1787, abrem mão da Confederação e se tornam um Estado federado. Estados Federados Unidos da América, enfim. E aí, em 1787, surge a Constituição Americana, tá? E uma característica marcante desse constitucionalismo americano dos Estados Unidos é porque, diferente da França e diferente da Inglaterra, a gente tem aqui um constitucionalismo baseado na supremacia da Constituição. A gente precisa entender o seguinte: quando os Estados Unidos declaram sua independência da Inglaterra, eles trazem todo esse legado de leis, de códigos da Inglaterra. Eles acham importante essa vinculação legal. Só que aí os Estados Unidos eles acham tão interessante que eles dizem o seguinte: não basta só ter essas leis asseguradas. Eu preciso que os meus direitos estejam assegurados num documento que seja superior, que seja sólido a todos os demais. Por isso que a gente surge aqui nos Estados Unidos, surge essa característica da supremacia da Constituição sobre as demais leis, tá? Diferente do constitucionalismo inglês. Aqui a gente tem essa questão da crítica à supremacia do parlamento, né? Justamente nesse viés, porque a característica marcante do constitucionalismo dos Estados Unidos é dessa supremacia da Constituição, a Constituição como a base do ordenamento jurídico, que deve ocupar o topo da pirâmide. E temos aqui também o estabelecimento de tribunais defensores da Constituição. Lembra? Quando a gente fala em supremacia da Constituição e a gente fala nesses tribunais, a gente está falando de quê? Que essa Constituição ela ocupa o centro, o topo do ordenamento jurídico, mas que existe um tribunal que vai defender essa Constituição, caso essas leis que estão abaixo dela possa estar agindo contrário ao que diz os seus preceitos legais. E aí, nessa ideia aqui dos Estados Unidos, desse constitucionalismo americano, pessoal, é que surge a ideia do controle de constitucionalidade concentrada, que é o que a gente vai estudar mais na frente, tá bom? No próximo período. Aí a gente tem aqui uma Constituição americana que ela é escrita, rígida. A gente já viu por que rígida, porque a gente está falando aqui de um Estado federado,
Para mim ser uma federação, eu preciso ter uma Constituição. Para mim ter supremacia, eu preciso de uma Constituição que seja rígida, ou seja, se o processo de alteração é diferente, é mais difícil do que as demais leis. Para me alterar a Constituição, eu tenho um processo mais dificultoso, que é justamente o processo legislativo das emendas. É mais dificultoso do que para mim criar uma lei ordinária, uma lei complementar. E sintética, pessoal, é uma Constituição resumida, não é uma Constituição longa, analítica. É uma Constituição resumida. Inicialmente, ela foi criada com 7 artigos, essa Constituição americana, e sofreu pouquíssimos aditamentos. Salvo engano, se eu não me engano, foram 27. Mas aí também vocês podem conferir. E aí eu trouxe uma observação para vocês. Nos Estados Unidos surge o federalismo, que a gente já viu isso, uma revisão, né? E surge também um sistema de governo presidencialista. Lembra da crítica ao parlamento, né? Então, é justamente os Estados Unidos que vão idealizar esse sistema de governo presidencialista, tá bom? Em contraposição à sua antiga metrópole, a Inglaterra. Avançando, a gente chega na matriz histórica do constitucionalismo moderno francês. Principal característica da França, do que tudo que a gente já viu, é o romper com o passado. É o romper com os abusos políticos cometidos no antigo regime. Através de quê? De uma nova ordem social, uma nova ordem política. Constitucionalismo francês é isso. É justamente romper com toda a opressão advinda do absolutismo. Aí a gente tem também a lei, que corresponde à vontade geral, isso eu já coloquei para vocês. Soberania popular, é aquilo que a maioria quer. A gente tem na França também a supremacia do parlamento, ou seja, supremacia da lei. Não sobre a Constituição, pessoal, mas supremacia do parlamento, da lei sobre o judiciário. Lembra, a margem de atuação do juiz ela era restrita a aplicar a lei. Na sua interpretação daquele caso concreto que fosse posto aos juízes franceses, eles não podiam ir contra a lei. Independente do conteúdo, a lei ela precisava ser aplicada. Estava vigorando aqui o método positivista, certo? Na França. E aí essas leis francesas, como a gente já viu, são as leis que retratam os interesses de quem? Da burguesia. Liberdade para contratar, liberdade para o livre comércio, né? A característica marcante é que a Constituição da França Revolucionária é um documento político, como a gente já viu, não jurídico. Lembrar que documento jurídico, a Constituição como documento jurídico apenas dos Estados Unidos. Por quê? Porque as leis que fossem contra essa Constituição, elas poderiam ser invalidadas pelo controle de constitucionalidade. Tá? Lembrar que o centro normativo na França e na Inglaterra era a lei. Tá? Era a supremacia do parlamento sobre o judiciário. Coloquei aqui, a lei é o mecanismo de controle do poder. E aí, pessoal, para finalizar, eu trouxe uma coisinha bem importante para a gente, que é justamente, a gente está quase chegando em 1 hora de aula, tá? Então vocês podem dividir o vídeo, assistir a cada 30 minutos, para ficar melhor. Ou vocês também podem assistir direto. Professora, a gente chegou, estou até cansada. Vimos aí, falamos muito da Europa, na França, Inglaterra, falamos dos Estados Unidos, falando do constitucionalismo. A gente entende hoje, nós estamos entendendo depois dessa nossa conversa, que o constitucionalismo é justamente esse movimento político, social, cultural, que visa a limitação do poder estatal. Lembra, a palavra-chave para me falar de constitucionalismo é limitação. O verbo-chave é limitar. Sempre que eu falar constitucionalismo, eu vou atrelar ao verbo limitar. Isso é uma dica de ouro, tá? Limitar. Limitar o quê? O poder do Estado. E a segunda característica do constitucionalismo é o quê? É a proteção ao indivíduo. É eu proteger esse indivíduo dos abusos do Estado através de direitos assegurados em documentos escritos. Constitucionalismo é isso. E aí, pessoal,
a gente analisando o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, onde tem lá as cláusulas pétreas, a gente chega no negócio chamar, que a doutrina denomina de normas constitucionais estruturantes. Professora, quais são os dois pilares que a gente viu desse constitucionalismo? É a supremacia do indivíduo e a separação do poder. Porque quando eu falo de limitação do poder, eu vou limitar através de quê? Separando do poder. Aí eu preciso que vocês agora pausem o vídeo, pausem, e vocês vão pegar a Constituição de vocês e vocês vão abrir no artigo 60, parágrafo 4. Mais na frente a gente vai entender o que é isso, cláusulas pétreas, tá? Mas eu já adiantei para vocês, são cláusulas, ou seja, artigos pétreas, vem de pedra, aquilo que não pode ser modificado. Então, esse nosso artigo 60, parágrafo 4º, a gente pode denominar, juntamente com a doutrina de quê? Normas constitucionais estruturantes. Então, o nosso constitucionalismo a gente pode encontrar justamente aonde? Resumido, no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal de 88. Ali existem as duas bases que fundamentam o constitucionalismo, que é justamente essa estrutura do poder estatal, essa estrutura do Estado e essa garantia dos direitos fundamentais. E aí, nessas duas vertentes de constitucionalismo, é que a gente resume de forma bem sistemática o que seria o direito constitucional. Então, vamos lá. Ó, pessoal, como eu falei para vocês, constitucionalismo, supremacia do indivíduo. Professor, onde é que eu vou encontrar na nossa Constituição essa supremacia do indivíduo? Vocês podem ler aí, deixa eu ver se eu não estou com a minha Constituição aqui, mas vocês podem acompanhar que lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, vai falar da democracia. No inciso 4, vai falar dos direitos humanos como base do Estado, aquilo que não pode ser mudado. A gente tem aí todo o rol do artigo 5º. Além do artigo 5º, a gente tem todas essas normas de direitos fundamentais ao longo da nossa Constituição. A gente vai ter, na base da separação do poder, o que a gente tem nessa base? A tripartição do poder, está lá no inciso 3, do parágrafo 4º do artigo 60. E aí a outra base de sustentáculo da separação do poder é justamente a forma federativa de Estado. E aí nessas 4 vertentes que vocês estão vendo aí, a gente tem como as nossas normas constitucionais estruturantes, como o nosso constitucionalismo. Aquilo que o nosso Estado, República Federativa do Brasil, elencou como mais importante. A nossa forma de Estado federativo que não pode ser abolida, como a gente já viu, porque aqui não admite o direito de secessão, lembram que a gente viu isso? Aqui existe o princípio da indissolubilidade do pacto federativo, por isso que a nossa forma de Estado federativo ela é uma cláusula pétrea, não pode ser modificada. A gente tem a tripartição dos poderes, então, o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo. Essa tripartição, ela não pode ser modificada, tá bom? Porque na cláusula pétrea. A gente tem os direitos e garantias fundamentais, os direitos individuais, os direitos sociais, os direitos políticos. Todos esses direitos são cláusulas pétreas. E elas não podem ser retiradas da nossa Constituição. Porque são direitos básicos para que o homem possa viver com dignidade. Lembra do constitucionalismo, da vertente dos direitos fundamentais, dessa prevalência de direitos que o Estado deve respeitar? Pois é. Temos também essa democracia, esse voto, o voto direto, o voto secreto, o voto universal, que não pode ser abolido. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea. Tá bom? E assim, pessoal, eu encerro o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui maior. Para vocês. Encerro o vídeo. Não estou conseguindo colocar para ficar grande a tela. Mas
vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Enfim, não consegui, vou me despedir aqui pela telinha mesmo. Pessoal, eu sei que às vezes eu sou repetitiva, eu fico repetindo as coisas, mas é meu método de ensinar, justamente para que vocês possam aprender por repetição. É um método que eu acho 100% eficaz. Se a aula ficar cansativa, eu aconselho que vocês assistam de forma pausada, assiste de 15 em 15 minutos, assiste de 30 em 30 para quem conseguir. Quem conseguir assistir inteiro, assiste inteiro. O importante é que vocês vejam, tá bom? Anotem. Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, tá bom? Próxima semana eu vou lançar um novo vídeo. Depois desse novo vídeo, essa nova aula, a gente vai ter uma negatividade. E eu preciso que vocês estejam junto conosco, junto comigo, professora de Direito Constitucional, junto com todos os outros professores de vocês, junto com a autarquia educacional do Arari, que tanto tem feito para que a gente pudesse caminhar da melhor forma possível nessa crise que a gente está vivendo. Então, eu conto com vocês e também já me coloco à disposição para dúvidas, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e estou aqui para isso, errando e aprendendo. Primeiras aulas gravadas, então a gente ainda tem muito a melhorar. Tá? Desculpem qualquer coisa e tenham uma boa noite, que agora já é noite. Tchau, pessoal.